Existe uma ideia sobre vício que, na minha opinião, nos atrapalha mais do que ajuda. A maioria das pessoas imagina o vício como um problema de caráter, como se existissem pessoas fortes e disciplinadas de um lado e pessoas fracas do outro. Mas basta olhar um pouco para a realidade para perceber que não é tão simples assim. Nunca tivemos acesso a tanto conhecimento sobre saúde mental, nunca falamos tanto sobre produtividade. Nunca tivemos tantos livros, podcasts, cursos e especialistas explicando como criar bons hábitos. E ao mesmo tempo, talvez nunca tenhamos convivido com tantos vícios. Não estou falando apenas de álcool e drogas. Estou falando de vícios silenciosos. Vídeos adultos, apostas online, redes sociais, os vídeos infinitos, as compras impulsivas e até mesmo os jogos, dependendo da situação. A necessidade de verificar o celular a cada 5 minutos também é curioso, porque muitos desses comportamentos nem parecem vícios. Eles fazem parte da rotina. Estão tão normalizados que quase passam despercebidos. Mas talvez seja justamente isso que os torne tão perigosos. Existe uma pergunta que eu gosto de fazer. Será que nós realmente escolhemos passar 4 horas por dia olhando para uma tela? Ou alguém passou anos aprendendo a fazer com que essa escolha parecesse espontânea? Porque ela nos lembra de uma verdade desconfortável. Hoje existe uma indústria inteira dedicada a disputar a sua atenção. As maiores empresas do planeta não vendem apenas aplicativos. Elas estudam o comportamento humano, elas contratam psicólogos, neurocientistas, designers, engenheiros, pessoas extremamente inteligentes, cujo trabalho é justamente descobrir como fazer você permanecer mais 5 minutos, depois mais 10, depois mais 1 hora, e quando você finalmente percebe, já perdeu uma noite inteira rolando a tela. Não porque seja incapaz, mas porque estava enfrentando sistemas construídos para explorar características naturais do cérebro humano. Isso não significa que não temos responsabilidade. Temos também. Mas talvez seja injusto tratar essa batalha como se fosse apenas uma questão de força de vontade. Imagine pedir para alguém atravessar uma floresta em chamas e quando ela se queimar dizer apenas, faltou disciplina. Não, o ambiente importa, sempre importou. Nós somos mais influenciados pelo ambiente do que gostamos de admitir. Pensa em quantas vezes você pegou o celular sem nem perceber, você nem tinha motivo, nem precisava responder ninguém, nem queria procurar alguma informação, a mão simplesmente foi, como se tivesse vida própria. E talvez tenha sido justamente aí que eu comecei a perceber que o problema não era o celular, era o hábito, porque o cérebro adora economizar energia. Tudo aquilo que repetimos muitas vezes deixa de exigir decisão, vira automático. É por isso que dirigir, escovar os dentes ou amarrar um tênis parecem tão naturais. O problema é que os maus hábitos também seguem essa lógica. Você não abre uma rede social porque decidiu racionalmente. Você abre porque o cérebro aprendeu aquele caminho. Existe uma frase muito conhecida que diz que primeiro criamos um hábito, depois esse hábito nos cria. Eu gosto bastante dela, porque ela mostra que pequenas escolhas, repetidas centenas de vezes, acabam moldando quem nos tornamos. O vício quase nunca começa como um vício. Começa como curiosidade, como um entretenimento, como uma distração depois de um dia cansativo. Ninguém instala um aplicativo pensando, espero perder 3 horas por dia aqui. Ninguém faz uma aposta imaginando destruir a própria vida. Ninguém consome vídeos adultos imaginando que aos poucos ela pode alterar sua forma de enxergar a intimidade, desejo e até outras pessoas. Tudo começa pequeno. É justamente por isso que é tão difícil perceber quando a situação mudou. Existe outra coisa que me chama a atenção. Os vícios modernos quase sempre prometem aliviar um sofrimento. Você está ansioso? Abre o Instagram. Está entediado? Vai pro TikTok. Está frustrado? Faz uma aposta. Está sozinho? Vídeos adultos. Percebe o padrão? Em muitos casos, o problema nunca foi aplicativo. O problema era a emoção que você não queria sentir. Talvez o vício seja menos sobre prazer e mais sobre fuga. Nós fugimos do silêncio, da solidão, do tédio, da ansiedade, da responsabilidade. E quanto mais fugimos, menos aprendemos a lidar com essas emoções.
Eu acho que uma das maiores tragédias da nossa geração foi transformar qualquer instante de vazio em algo que precisa ser preenchido imediatamente. Esperar numa fila? Claro que não. Celular. 5 minutos sem fazer nada? Claro que não. Celular. Almoçando sozinho? Celular. Antes de dormir? Um pouquinho de celular. Depois de acordar? Celular também. Nós desaprendemos uma habilidade extremamente importante: ficar sozinhos com os próprios pensamentos. E isso é perigoso, cara. Porque é justamente no silêncio que muitas vezes percebemos o que precisa mudar. Existe um filósofo que dizia que toda a infelicidade do homem nasce da incapacidade de permanecer sozinho em um quarto por algum tempo. Pode parecer exagero, mas talvez exista muita verdade nessa frase. Hoje fazemos qualquer coisa para não sentir desconforto. Só que crescimento quase sempre começa justamente aí, no desconforto. Quando alguém decide abandonar um vício, normalmente apenas pensa naquilo que precisa eliminar. Vou parar de acessar isso, vou desinstalar aquilo, vou bloquear aquele site. Essas medidas ajudam, mas existe uma pergunta ainda mais importante: o que vai ocupar o espaço que o vício deixará? Porque ninguém vive apenas retirando coisas da própria vida. É preciso substituir. Se você abandona horas de redes sociais, talvez precise redescobrir os livros, esportes, música, conversas, projetos, caminhadas, aprender um idioma. Qualquer coisa que devolva à sua vida um senso de construção, porque o cérebro não suporta um vazio por muito tempo. Se você não escolher o que consome, alguma coisa vai escolher por você. Talvez seja por isso que tantas pessoas recaem. Elas removem o comportamento, mas mantêm exatamente a mesma rotina, os mesmos gatilhos, o mesmo ambiente, as mesmas noites solitárias, os mesmos horários, a mesma falta de propósito, e então esperam um resultado diferente. Outra coisa importante: não transforme uma recaída em uma identidade. Existe uma diferença enorme entre dizer "hoje eu recaí" e dizer "eu sou um fracasso". A primeira frase descreve um acontecimento. A segunda define quem você acredita ser. E isso muda completamente a forma como você continua a caminhada. Todo processo de mudança é imperfeito. O importante não é nunca cair, é não transformar uma queda em desistência. Eu também acho que nós romantizamos demais a disciplina, como se pessoas disciplinadas acordassem todos os dias completamente motivadas. Na prática, elas apenas aprenderam a facilitar as boas escolhas. Deixam o celular longe da cama, desativam notificações, criam horários, mudam o ambiente, pedem ajuda quando precisam. Elas entendem uma coisa simples: a disciplina não nasce da força, ela nasce da organização. No fim das contas, eu não acredito que vencer um vício seja apenas aprender a dizer não. Acho que é aprender a dizer sim para uma vida que faça mais sentido. Porque quando existe propósito, algumas tentações continuam existindo, mas deixam de ocupar o centro da sua vida. Talvez a pergunta mais importante não seja como eu paro com esse vício. Talvez seja que tipo de vida eu preciso construir para que esse vício deixe de parecer tão necessário. Essa pergunta muda completamente a direção da conversa, porque ela deixa de olhar apenas para o sintoma e começa a olhar para a vida inteira. Os vícios da nossa geração são discretos, eles raramente fazem barulho, eles chegam em pequenas doses, 5 minutos, depois 15, depois 1 hora, depois anos. E quando percebemos, já não somos nós que usamos a tecnologia, é ela que passou a usar a gente. Mas a boa notícia é que hábitos também funcionam ao contrário. Assim como pequenas escolhas constroem um vício, pequenas escolhas também constroem uma vida. Você provavelmente não vai mudar tudo amanhã, e nem precisa. Talvez hoje seja apenas o dia de deixar o celular um pouco mais longe, dar uma caminhada, ler algumas páginas de um livro, conversar com alguém, dormir um pouco mais cedo. Pequenas decisões parecem insignificantes quando vistas isoladamente, mas são elas que, repetidas durante meses e meses, moldam quem nós nos tornamos. A vida raramente muda de uma vez, ela muda aos poucos, quase sempre em silêncio. E talvez seja justamente por isso que a mudança verdadeira seja tão difícil de perceber.
até o dia em que você olha para trás e percebe que já não é mais a mesma pessoa. Se esse vídeo fez você refletir, eu gostaria de saber uma coisa. Qual você acha que é o maior vício da nossa geração? Deixe a sua resposta nos comentários. Eu realmente gosto de ler perspectivas diferentes. E antes de ir embora, queria agradecer a todo mundo que acompanha o canal. Se um dos seus objetivos é crescer pessoalmente, conhecer novas culturas, estudar, viajar ou ampliar suas oportunidades, aprender inglês é uma das habilidades que mais podem transformar a sua vida. Foi por isso que decidi indicar um curso que considero uma excelente opção. O link está na descrição e no comentário fixado. Se fizer sentido para você, além de investir no seu aprendizado, você também ajuda diretamente o crescimento do canal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.